Como é que tá, jovem? Tudo certo? Não precisa pular o vídeo pro segundo minuto, que diferente do resto do YouTube, que eu não vou te enrolar, tá? Como que a gente poderia, por exemplo, traçar, descobrir qual seria a linha do horizonte correta, né? Pra gente recortar essa modelo aqui e encaixar nessa imagem. Seria o seguinte, vou ampliar essa imagem aqui para deixar ela maior zona. Vou deixar ela aqui no cantinho, certo? Só pra gente ilustrar mesmo. E esse aqui que é o resultado final, só quero te mostrar aqui como que ficou a proposta, né? Mas eu não vou deixar ela aqui pra gente não confundir. Então, bora por partes. Primeira coisa que a gente tem que fazer, deixar a nossa modelo aqui em cima, eu vou recortar ela, tá? Aqui o foco desse vídeo é mais a perspectiva, então em relação a recortes, coisas assim, são outras aulas. Aqui a gente vai focar só nessa questão do traçado. Então, fazendo um recorte dela aqui, eu dei um Ctrl J, né? Você pode utilizar a varinha mágica, que eu fiz um recorte tosco, só para apresentar isso mesmo. E como que a gente poderia descobrir onde seria essa linha? É o seguinte, normalmente com a prática, você vai pegando isso de cabeça, tá? Você descobre isso aí de cabeça. Porém, você bate o olho, você sabe identificar, por exemplo, eu sei que seria aqui, assim, ó, a linha, tá? Então, normalmente, como que a gente faria? Você tem que buscar elementos no cenário que guiem a perspectiva aqui para a linha do horizonte. No caso aqui, seria, observando aqui essa imagem, eu julgo que o horizonte estaria aqui, ó, tá vendo? Que eu tenho essa linha reta bem aqui, ó, nessa base aqui do ombro dela. Se você quiser garantir que isso aqui tá certo, você pode fazer, por exemplo, você pode expandir sua imagem assim, e você pode, por exemplo, fazer um traçado, seja aqui com a pentua, ó. Vou pegar aqui com a pentua e vou traçar nessa linha aqui da rua. Vou deixar ela bem reta para ele lá na frente. Aí você pode clicar aqui com o botão direito, define aí o seu traçado, cria uma layer nova, tá, para fazer isso. Define aí o seu pincel, por exemplo, vou definir ele aqui com 45 pixels, dependendo da sua imagem, basta 10, 15. Vou voltar aqui para meu pen tool, botão direito, Stroke Path, Brush, ok. Ele traçou para mim, aperta Delete duas vezes que sai o ponto. E agora eu vou fazer de novo, só que nessa daqui, ó. Vou fazer como se ele fosse bem para frente, ó. Aí você pode ajustar aqui na setinha do teclado, para cima e para baixo, que vai fazer o ajuste para você, botão direito, Stroke Path, ok. Beleza, pegando uma régua aqui agora, ou qualquer elemento, eu sei que os pontos se cruzam aqui, ó. Então, por exemplo, vou colocar aqui, vou segurar o Shift, né? Cruza um pouquinho aqui para frente. Vou até chegar esse aqui para cá para você ver, ó. Ó, os pontos se cruzam aqui. Então aqui, nessa linha, é a linha do horizonte. Olha lá, ó. É um pouquinho acima da risca ali da casa, certo? Uma vez que você definir essa linha do horizonte, vou cortar a minha imagem aqui de volta. E eu sei que bem aqui, ó, vou deletar esse pedaço de baixo, vou deixar só essa linha. Bem aqui na linha dos ombros dela, seria essa base para o fundo. Então, por exemplo, vou clicar no meu fundo aqui. Nessa imagem, eu vou definir qual seria a linha do horizonte de cá. Então, vamos definir que seria por aqui, né? Eu defino nessa linha aqui desse ângulo. Botão direito, Stroke Path. A linha do horizonte dessa imagem é mais ou menos aqui, ó, tá? É próxima desse ponto aqui. Feito isso, o que é que eu faço? Habilitei essas duas, né? Vou segurar aqui, ó, Ctrl T, vou diminuir ela. E se eu quiser alinhar ela aqui, ó, se ela estiver exatamente nesse ponto, ela tem que estar aqui. Se eu quiser chegar ela mais para cima aqui, ó, o ideal seria ela estar desse tamanho aqui, ó, para bater a proporção, tá? Mas às vezes você pode dar uma quebrada na regra, aí você pode dar um zoom, certo? Você pode adaptar um pouquinho para cima, para baixo, mas se você quiser que fique 100% dessa maneira aqui, tá? É dessa maneira aqui, tá? Aí você pode, por exemplo, cortar a imagem para ficar mais próximo. E agora já ficou mais legal, tá vendo? E tá bem coerente ali com o tamanho, a proporção, tudo. E igual eu falei, você pode explorar, quebrar essa regra um pouquinho, tem alguns limites. Por exemplo, até isso aqui, ó, mais ou menos assim, funciona. Você não pode fazer isso e jogar ela ali pra cima, né? Senão fica bizarro. Mas tem uma quantidade assim que você pode explorar isso. Por exemplo, aqui seria o correto, né? Se eu quiser jogar ela até um tantinho assim pra cima, um tantinho assim pra baixo, ainda tá coerente, ainda passa bem, tá? Então funciona dessa forma. Se você quiser garantir aí que você não vai posicionar na linha do horizonte errada, você faz esses traçados, tá? Vou fazer a seleção do modelo. Uma vez meu modelo selecionada, por exemplo, e aqui nesse fundo eu não tenho uma linha bem definida. Então, normalmente, você pode pegar, por exemplo, olha só, aqui eu sei que vai ser mais ou menos nessa área. Por quê? Porque a base do meu horizonte, no caso a única linha que eu teria seria essa rocha aqui, né? Esse caminho aqui na Terra. Mas aqui no caso,
fazendo essa observação pela altura que foi tirada a foto, eu sei que o fotógrafo estava mais ou menos nessa linha aqui do ombro dela, porque observa aqui, ó, a linha final da estrada, olha lá, ó, a divisão da estrada ali, ó, tá bem rente aqui, ó, com o rumo do ombro, tá? Então, julgando assim, quando você não tem um guia muito bem definido para o horizonte, você tem que fazer esse cálculo manual. Aí o que eu recomendo? Essa foto aqui ela tá um tanto inclinada, tá? Vamos deixar ela um pouco mais reta, mais alinhada, e a gente faz o traçado, certo? Então o horizonte estaria mais ou menos aqui e eu tenho essa margem aqui de segurança para cima ou para baixo, para que eu possa errar, que ainda fica tranquilo. Então uma vez na minha imagem, né, no meu fundo, se eu pegar essa modelo aqui, eu vou diminuir ela aqui, ó, vou tirar o olhinho antes. E aqui no meu fundo, ó, eu sei que a minha linha do horizonte, seguindo aqui, ó, seguindo aqui, vai convergir onde? Aqui nesse ponto aqui assim, ó. Então eu tenho essa base aqui e toda essa margem aqui de segurança ainda. Então quando são fotos assim de rua, certo, de estradas, fica bem mais tranquilo para você trabalhar. Sem precisar ficar fazendo, sabe, traçando a linha guia ali. Então, por exemplo, uma vez definido o que é aqui, se eu pegar a minha modelo, selecionei as duas, ó, e posiciono ela aqui, eu sei que se eu deixar ela tanto nessa área aqui, ó, quanto até aqui assim, ainda vai estar coerente, tá? Vai estar bem coerente ali com o meu fundo. Então, olha só, dentro aqui da perspectiva, ela fica muito bem encaixada, ó. E aí, se você quiser fazer igual eu fiz, rotacionar, recriar o asfalto aqui abaixo, você vai ver que o encaixe dela ali fica perfeito e fica muito coerente, ó, tá vendo? E aí eu recomendo você fazer essas inclinações, explorar de cabeça para baixo, girar a modelo depois, tá? Faz um alinhamento primeiro na vertical, certinho, 90 graus, e depois você brinca aí de girar, de explorar outros ângulos. Mas se você for ver aí dentro da perspectiva, tá muito bem encaixado, tá? Depois você tem que fazer os ajustes para a fotomanipulação ficar bem coerente. Mas é isso, agradeço demais, espero que tenha sido útil. Comenta aí abaixo se tiver alguma observação, sugestão de aula. Interessado em ser meu aluno, o link do meu curso completo tá na descrição. Não esquece de deixar o diabo do joinha, porque ajuda demais o canal. Obrigadão, sucesso!